Eu não sei como é que tá o clima onde você mora, mas aqui onde eu moro, gente, tá frio pra dedéu. E para aquecer corações, vamos conversar sobre o Homem-Morcego. Por quê? Porque o Batman está completando 80 anos de sua criação, então uma série de canais tomaram a iniciativa de se unir, dos quais eu estou fazendo parte, para falar especificamente do Batman. Exatamente, uma série de vídeos como um grande especial do Homem-Morcego, comemorando os 80 anos da criação do Batman. A mim coube a tarefa de falar do Homem-Morcego do Frank Miller, mais especificamente o Cavaleiro das Trevas. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi. Meu nome é João e esse é um vídeo de tag. Quem me indicou para esse vídeo foi o canal Coleção de Generson. Link na descrição do vídeo para você conhecer o canal e se inscrever lá. E estou indicando o canal Poeira Cósmica, link também na descrição do vídeo para você se inscrever lá, beleza? Vamos agora então falar especificamente sobre o Batman, ou melhor dizendo, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller possui 3 tomos, exatamente. Cada um deles em blocos de minisséries, né? Ou maxi-séries, se você assim preferir. Pegando do último para o começo, nós temos especificamente o Cavaleiro das Trevas 3, o Dark Knight 3, e aqui nós temos o Batman tendo que enfrentar kryptonianos, Superman na história, Flash, Mulher Maravilha e por aí adiante. E é uma história escrita pelo Brian Azzarello junto com Frank Miller. É mais para o Brian Azzarello com uma consultoria, por assim dizer, do Frank Miller. Foram compilados em 9 edições e o que nós temos basicamente aqui é um recado de si, sendo bem sincero, né, onde ela passa uma informação importante para a gente. Enquanto nós quisermos, nós faremos histórias do Cavaleiro das Trevas, até porque o que acontece com ele no final é motivo bastante para fazer o Cavaleiro das Trevas 4, 5, 6, 7, e de certa maneira também é uma coisa dizendo assim, sempre haverá um Batman, né? E também rolou, nessa edição definitiva, a gente tem aqui reunido o Batman Cavaleiro das Trevas 1, né, que é o retorno do Cavaleiro das Trevas, e nós temos um negócio muito singelo, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas 2, que a única coisa que eu quero mencionar a respeito dessa minissérie é o seguinte: não leia, fuja dela, é um negócio horroroso, é ruim a história, é ruim a arte, é tudo ruim, é um desserviço que a DC fez publicando esse negócio aqui, né? Então, o que acontece? É uma coisa completamente esquecível. O Batman do Frank Miller com o Brian Azzarello, o Cavaleiro das Trevas no caso, ele ainda é uma história legal, você lê numa boa, coisa e tal, mas o Cavaleiro das Trevas 2 é completamente esquecível, é uma coisa, é um erro completo, uma coisa que nunca deveria ter acontecido. E, finalmente, né, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o tomo 1, que está reunido aqui nessa edição definitiva, e que você pode encontrar aí também, de repente, num sebo, as edições avulsas da Editora Abril, ou quem sabe uma edição encadernada da Editora Abril. Esse encadernado também já passou por vários tipos de encadernações, com capas diferentes e tudo mais, e continua sendo uma obra muito apreciada. Aqui nós encontraremos uma história escrita em 1987, onde o Frank Miller traz pra gente um Batman já idoso, um Batman que já está fora de ação já fazem 10 anos. O comissário Gordon está às portas de se aposentar, está aí com seus 70 anos. O Alfred ainda misteriosamente está vivo, porque, enfim, né, haja vista que o Bruce está idoso, e ele já está há 10 anos sem vestir o uniforme do Homem-Morcego, e ele não é um homem feliz. Por quê? Porque ele se sente incompleto. Não só isso, ele entende que o Batman é necessário no mundo, mas ele entende que o Batman é necessário também na vida dele. Não ser o Batman é negar aquilo que ele é. Não ser o Batman é como se arrancasse um pedaço dele fora. Então, o Bruce, ele não é um homem feliz. Por causa disso, ele acaba se tornando um homem muito depressivo, que se afunda inclusive em álcool, coloca a vida dele constantemente em risco, e essas coisas assim, porque ele se sente incompleto. E se sente incompleto porque ele não é mais o Batman. Gotham City está de cabeça para baixo por causa de uma gangue chamada Os Mutantes, e há
um avançar da violência por causa dessa gangue muito significativo, e está tudo de ponta cabeça em Gotham City, e o próprio comissário de polícia vem sofrendo ameaças e tudo mais, e obviamente a história não deixará de lado personagens importantes da cronologia do Homem-Morcego, tais quais o Coringa, bem como o Duas Caras. Mais interessante é, e para mim o grande cerne é esse, né? É do Bruce Wayne realmente se entender como Batman e entender que carece demais do Batman para se sentir completo. Né? E isso é interessante, né? Porque muitas vezes tiram de nós aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria, e não só aquilo que nos traz completude. Né? E quando a gente se sente incompleto, obviamente nos sentiremos um tanto que vazios, porque nos falta algo. E essa é uma questão importante aqui. Uma característica interessante dentro da construção da história ou da estrutura de página é que o Frank Miller procurou dividir boa parte da história em 16 quadros. Né? Então a gente vai encontrar isso com uma certa frequência. Né? Conjuntos de 4 quadros, né? 4, 16, e ele argumenta que assim o fez. Por quê? Porque como ele tinha um número limitado de páginas, ele tinha muita história para contar, então ele foi distribuindo, né, os desenhos em 16 quadros para facilitar o desenvolvimento da história para ele. A arte é linda? Não, a arte não é linda. A arte tem suas peculiaridades. É o Frank Miller, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Demolidor desenhado por ele. Mas eu acho que aqui nessa fase, já nessa época, aqui no Batman especificamente, nós não temos, sinceramente falando, uma grande arte, mas também não é ruim, tá? Um negócio horroroso. Não é horroroso, né? Mas também não é aquela coisa linda, não é aquela coisa bonita, não é aquela coisa esteticamente falando lindo. Mas o Frank Miller, ele tem uma virtude muito grande, ele sabe trabalhar muito bem cenas de ação, ele sabe trabalhar muito bem arte sequencial, e isso dá um dinamismo muito bonito para a arte dele, né? Então nós vamos ter, como eu disse, né, ou dando sequência ao pensamento, nós vamos ter o retorno do Batman. Por quê? Porque diante dessa situação, diante do que ele está vendo, diante dessa forma que ele se sente tão incompleto, as coisas vão impulsionando ele para retornar a tomar novamente o manto para si e ser novamente o Batman. Então ele retorna de uma forma triunfal, e o retorno dele, os momentos que ele vai aparecendo, o Frank Miller trabalha muito bem, porque ele vai causando um certo suspense até finalmente, né, nós termos o Batman aparecendo de novo, né? E a cena é muito impactante, e não só isso, filmes do Batman, né, muitas vezes são colhem, né, muito do Batman do Frank Miller, especificamente no Cavaleiro das Trevas, né, bebem bastante dali. Algumas pessoas dizem que a história não é legal não, a história é chata, isso e aquilo, e normalmente são pessoas que, via de regra, leram uma história lá para os anos 2000 e tudo mais, mas se você remeter ao contexto de 1987, o que está saindo nesse período, você vai notar sim, e se respeitar a época, que é uma grande história, e é uma história que chama muita atenção e sob muitos aspectos é revolucionária. Na minha opinião, não é uma história que envelheceu mal, não. É uma história atrativa, é uma história que vale a pena ser lida e relida ainda, justamente por ser uma história muito bem contada, né? E ele vai aprendendo, nesse caso, não só a se sentir completo de novo, ele vai aprendendo a saber lidar com as limitações da idade, digamos assim, né, e colocá-las a seu favor dentro dos desafios que surgem. Inclusive, quando ele luta com o líder dos mutantes a primeira vez, é uma luta importante para ele, porque ele vê que se ele não caçar outros caminhos, né, ele jamais conseguirá vencer aquela pessoa. E isso é muito bacana também em termos de aprendizado sobre nós mesmos. E eu digo isso por quê? Porque eu estou com os meus 45 anos e eu costumo dizer para as pessoas assim, quando a gente chega numa determinada idade, a cabeça da gente sabe que a gente tem que fazer e manda fazer, só que o corpo da gente não vai exatamente como nós gostaríamos que fosse, né? Por quê? Porque a gente não tem mais 20 anos, então a gente tem que se adaptando ao que nós somos, para nós continuarmos na ativa e continuar fazendo algumas coisas. Por quê? Porque a gente tem que saber lidar com esses elementos que dizem respeito
as limitações que a idade muitas vezes traz, né? Então a gente vai se ajustando nessas questões para poder continuar vivendo e vivendo bem, né? E a gente vai vendo essas questões. Há também a questão do Superman trabalhando para o governo, como que isso gera um certo incômodo, a luta entre os dois, né? Como isso é trabalhado e tudo mais. Ou seja, é um quadrinho muito bom, que marcou época, continua marcando a vida dos fãs do Batman. Quem gosta de uma boa história acaba apreciando muito o que nós temos aqui. E como eu disse, alguns pontos são importantes, né? E para o vídeo não ficar muito longo, né, a gente traz aquele estralo. A temática de não tire da pessoa aquilo que a faz se sentir completo, porque ao tirar, essa pessoa ficará num vazio e procurará coisas para se sentir completo de novo, e na maioria das vezes dificilmente conseguirá. E também a questão de, uma vez que eu voltei, digamos assim, né, deixa eu me adaptar a essa nova realidade, inclusive com as limitações do meu corpo e com a idade. Por mais vigor que eu sinta, né, eu sei que o meu corpo muitas vezes não responderá como respondia 20 anos atrás. Então, vamos trabalhar de acordo com as possibilidades, mas sem perder a alegria daquilo que se está fazendo, né? Ou seja, é essa coisa que me motiva. Então farei enquanto eu puder, farei enquanto eu estiver vivo, né? E defenderei aquilo que eu acho correto. E defender aquilo que eu acho correto sempre nos é importante. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. O que você acha do Batman do Frank Miller, mais especificamente o Cavaleiro das Trevas? Tu curte o Cavaleiro das Trevas 2? O que você achou do Cavaleiro das Trevas 3? Você acha que essa obra envelheceu bem? Enfim, vamos conversar, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.